Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia da Semana BIM Experts. Eu quero só fazer aqui uma confirmação se vocês conseguem me ouvir aí hoje, né? Eu acho que ontem a gente teve um problemão aqui na transmissão, por diversos motivos, caiu a internet, voltou a internet, o computador travou. Mas enfim, a gente deixou a primeira live gravada, só para deixar essa informação para vocês com a Tainá, que foi muito legal, inclusive. E a minha palestra eu estou tentando ver se eu faço, não sei, mais tarde hoje. Eu queria muito fazer ao vivo com vocês. Então a gente vai ver aqui como é que vai fechar a agenda para fazer essa palestra juntos, tá? Então, bom dia aí para o Maurício, o Luiz Nunes, a Renata, o Anderson, Paulo, Larissa. Estão sempre aí nos seguindo aí, acompanhando. E eu tô aqui com uma cavalaria muito especial, um pessoal muito bom. Tô aqui com a Thaís, tô aqui com o Guilherme, tá aqui de fundo, tá ouvindo a gente. Tô com a Flávia. Então, só antes de eu passar a palavra para eles e a gente começar a bater um papo bem legal aqui, eu só queria dizer o motivo que a gente criou essa semana BIM Experts. Lembrando, para quem está assistindo essa palestra, a primeira palestra, não sei, a semana BIM Experts a gente costuma fazer ela com um planejamento bem mais dedicado, quase um mês ali de trabalho. Só que essa foi uma semana especial por conta do coronavírus. A gente não estava planejando fazer, e aí com todo esse problema, essa problemática, todo mundo a partir de agora trabalhando de casa, muita gente não tinha noções, né, de reuniões virtuais, de trabalhos, ferramentas, técnicas, até essa questão da ansiedade, né? Mais tarde a gente vai ter uma palestra também com a Joyce, que ela é neuropsicóloga e vai falar exatamente sobre esse tema de ansiedade, como é que a gente controla isso. Então é uma palestra muito legal para a gente ouvir também. E tudo isso foi planejado assim, de última hora. A gente agradece demais todos os palestrantes que conseguiram ali encaixar na agenda deles de forma ali super rápida. Agradecer às meninas aqui também, vamos participar, vamos quando é o horário, e deu certo, tá? Então a gente tá fazendo essa semana de forma extraordinária, algumas diferenças das semanas passadas, mas a principal delas é que a gente vai deixar tudo disponível no YouTube para vocês até o dia 11, tá? Até o dia 11 do 4. Então aproveitem, se vocês perderem a palestra, assistam depois e mandem mensagem para os palestrantes e agradeçam, porque são eles que estão dedicando esse tempo para vocês, para transmitir esse conhecimento legal. Então, com isso, eu queria puxar aqui o pessoal para a gente bater um papo. Oi, Thaís. Rapidinho, Arthur, eu só queria falar uma coisa, que se todo mundo que estiver no chat agora se inscrever no nosso YouTube, a gente vai chegar em 3.000 inscritos, olha só. Olha, 3.000 inscritos. Ao vivo, hein? Que tal? Que legal, cara, que legal. Então, quem tiver ao vivo, se inscrevam. É verdade, tinha 2.990 alguma coisa, né? Então, inscrevam, se inscrevam aí no nosso YouTube e a gente, quem sabe, chega nos 3.000 aí, faz uma comemoração. Então, vou passar a palavra aqui para as meninas. Oi, Flávia, Thaís. Oi, meninos. E aí, Thaís? Bom dia a todo mundo aí. A gente também queria agradecer aí a oportunidade. Eu e a Thaís, a gente acompanha o trabalho de vocês já há muito tempo, né? Então, a gente também se sente prestigiada em estar participando disso. E vamos lá, né, gente? Já tomamos café, já acordamos, já passamos o batom, já estamos aí. É verdade. Bom dia, eu fico muito feliz em participar de um evento assim. Sempre acompanhei as outras semanas e novamente com a Flávia, grande parceira aí de trabalhos, e a gente tem cada vez mais unindo forças aí para melhorar algumas questões nos escritórios, né, Flá? Então é isso que a gente vai mostrar agora. Tá. Então, antes de vocês começarem, para quem nunca falou com a Thaís, para quem nunca falou com a Flávia, quem são vocês? Quem quer começar? Vai lá, Flá. Bom, vamos lá. Eu sou arquiteta, tá? Trabalho na área de implantação BIM, desenvolvimento de gestão BIM, já faz quase 15 anos. Então, em 2009, mais ou menos, eu criei um blog que se chama BIM Revit, né? Na época achava que Revit era BIM e BIM era Revit, aquela história toda, né? E daí comecei a usar o blog para postar procedimentos e ferramentas que ajudassem as pessoas a desenvolverem do software, porque a gente não encontrava material. Então, como eu entrei nesse mundo foi isso. Quem não me conhece, eu sou a Flávia, sou do BIM Revit e da construtora virtual, quem quiser me achar aí.
Flávia. Muito bem. Rapidão, passa só qual é o teu Instagram, qual é o site para o pessoal seguir vocês aí. O Instagram é Construtora Virtual, tá? E o blog, ele tá como BIMREVIT, né? BIMREVIT, e no Face a gente tá como BIMREVIT Construtora Virtual. É .com.br. E Flávia Maritã. .com.br. Muito bem. Thaís, fala um pouquinho sobre você. Oi. Tá, tudo bem. Sou arquiteta, também fiz um MBA em gestão de projetos, trabalhei muito tempo em escritórios de arquitetura aqui em Porto Alegre e em construtoras também, né? E a minha grande paixão, na verdade, acabou se tornando a gestão de projetos. Depois eu fui aprendendo um pouco sobre processos, mapeamento de processos e tendo uma visão um pouco mais ampla dos escritórios e tentando organizar as informações que regem um escritório, né? Então, como eu vou apresentar ali, vai desde entender o que são as entregas que um escritório realiza e que documentos que ele precisa ter, enfim, né? E agora com a transformação digital a gente tenta encaminhar algumas ferramentas para plataformas online, enfim. Então, é mais ou menos isso, tá? Eu sou uma arquiteta que gosta muito de gestão de processos, gosta muito de tecnologia e estou sempre focando aí nessa questão. E hoje eu implanto essa gestão de processos em escritórios de arquitetura. Que legal, então acho que estamos todos na mesma vibe aqui, né? A gente tem muita similaridade e com certeza vai sair um papo bem bacana. Então, meninas, é com vocês. Vocês querem começar fazendo a apresentação? Sim, eu vou compartilhar. Thaís vai compartilhar a tela. A gente estava pensando como que a gente ia fazer a apresentação, enfim, né? E aí a Thaís falou, eu botava um quadro branco, nós ficávamos batendo papo e ia rolar uma coisa legal, né? E a gente mais ou menos vai nessa linha aí, a gente vai só dar uma apresentação rápida como se fosse um processo que a gente vem utilizando para fazer essa implantação. Uma coisa que aconteceu, na verdade, como a gente se encontrou, eu e a Thaís, e como que a gente tem percebido que as coisas estão se ligando, né? Então, eu venho implantando software, né, e percebendo que dentro dos escritórios de arquitetura e engenharia, falta uma coisa que é o processo e a conexão das informações com os modelos e vice-versa. Então, o que se percebia? A modelagem em si é muito simples fazer, é muito fácil a gente ensinar, desenvolver software, desenvolver modelos lindos e tudo. O problema estava sempre no processo, na gestão disso, na quantidade de dados que se tem dentro dos modelos e quanto isso fornece, e que a gente não estava conseguindo gerir isso, né? Então, eu e a Thaís, a gente trabalhou junto em um escritório aqui de Porto Alegre. Ela é muito fera em mapeamento de fluxo, em gestão de tabelas, ama Love, Excel e todos esses processos de colaboração e comunicação. E aí eu falei, Thaís, nós vamos tentar. A gente ainda não conseguiu isso por completo. O ano passado que a gente uniu realmente as forças e a gente começou efetivamente em alguns clientes que já estavam em andamento a fazer enxergar isso, né? Então, assim, a gente vai mostrar para vocês os dois trabalhos que a gente faz, que é a gestão da modelagem da informação e a gestão dos processos da construção. Então, a gente ainda está num processo de construção no sentido de realmente integrar tudo isso, né? Porque não é fácil que a informação fique apenas em um lugar. Então, acho que mais ou menos por aí. A gente só vai apresentar para vocês e depois a gente vai batendo um papo aí com os meninos, o que eles acham disso. Tá. Muito bem, Flávia. Vai me avisando aí, tá? Qualquer coisa. Então, o que a gente vai mostrar para vocês? Bom, o nosso tema é gestão da modelagem da informação, né? E dentro desse processo, o que a gente faz, o que a gente entendeu, né?
a gente não queria mais ficar falando de BIM efetivamente, né? A gente sabe que as pessoas, elas nos procuram para implantar BIM, ok, vamos deixar elas, né? Ok, vamos lá, vamos implantar BIM, mas a gente sabe que por trás de tudo isso existe uma coisa muito maior que a gente tem que ir soltando aos pouquinhos e fazendo com que as pessoas se conscientizem, porque não adianta a gente chegar com um monte de processos dentro do escritório que não vai dar certo e eles não vão querer implantar, eles vão cansar daquilo. Então a gente precisa ir pipocando as coisas. Então o que a gente entendeu? Que a gente tem um denominador comum que é a informação da construção. Como que a gente faz com que essa informação da construção ela seja implantada, ela seja gerida através, né, da gestão, ela seja modelada e ela seja documentada. Então, esse é o nosso pilar. Então, a gente tem um produto, que é a informação da construção, e a gente tenta implantar, fazer a gestão, fazer a modelagem e fazer a documentação disso. A gente pode passar, Thaís. Uhum. Acho que deu um delay. E aí, o que aconteceu? A gente entendeu que a gente tinha tudo isso, e aí a gente colocou essa imagem para exemplificar que as coisas ainda elas não estão conectadas. Elas estão esperando ser conectadas e esperando ser linkadas, porque cada coisa está num lugar, né? Então, eu tenho uma tabela num canto que fala de uma coisa, eu tenho dentro do modelo a mesma coisa, eu tenho fora do... Então, assim, as coisas, elas precisam ser conectadas, e é isso que a gente está tentando viabilizar e fazer, né? Ainda a gente, efetivamente, não conseguiu, porque a gente entende que dentro da prática é que a gente vai conseguir bolar, porque não tem receita para isso, né? Pode passar. Uhum. Que dá um delay aqui na minha tela. Bom, vamos lá. E aí, o que acontece? Quais são os nossos produtos, entre aspas, né? Então, a gestão da modelagem da construção, da informação da construção, a gestão dos processos da informação da construção. Então, esses são os dois pilares, né, do nosso trabalho. E aí entra implantação de software, ferramentas de comunicação e colaboração, que a gente vai mostrar ali depois para vocês, desenvolvimento de bibliotecas, templates, planilhas, manuais, o mapeamento dos fluxos e processos, a própria modelagem da construção. Uma coisa que a gente tem muito como raiz é a documentação disso, né? A gente entende que modelo bonito, modelo bem feito é importante, sim, mas a documentação disso, o produto gerado disso, que vai ir como uma instrução de construir, ele é muito importante. E aí que entra também um grande gargalo da implantação, que é que a gente enxerga como uma das dificuldades, porque a gente tem que mudar a maneira como as pessoas estavam acostumadas a representar, a documentar, e isso fere, né? Isso dá um desconforto quando elas enxergam uma planta que era de um jeito, elas passaram a ser de outro, a informação era de um jeito, ela passou a ser de outro. Então tem essa mudança aí, que não é só uma mudança de modelagem desse processo, e sim de representação gráfica, e que para arquiteto e escritório de arquitetura importa muito, né? Então, esse também é um ponto que a gente bate muito dentro dos escritórios, a gente não deixa de desenvolver isso, a gente tem carinho por isso, e aí a gente acaba fazendo isso, né? E os documentos de escritório e de projeto, que é um pouco também o trabalho da Thaís aí. Então tá. Vamos ver. Então tá, a Flávia já explicou muito bem explicado essa questão da informação dentro dos escritórios, e o assunto de hoje é muito importante, assim, né, o que está acontecendo, que está forçando um pouco as pessoas a entenderem a importância dos processos, né, porque se tu não, dentro do teu escritório, dependendo do tamanho do poste do escritório, né, se tu tem uma gestão mediana, digamos assim, às vezes tu ainda sofre um pouco com essa gestão da informação, onde ela está, e uma grande dor, assim, que eu vejo é exatamente aquilo que a Flávia comentou, que nós temos muitos documentos espalhados e aquela informação está pulverizada. Então, nosso conceito é juntar essas informações, centralizar essas informações, tá?
Então, vamos lá. Quando eu começo a fazer a implantação da gestão da informação, de organizar a casa, né, como a gente brinca, né, Flávio? Basicamente, eu passo por 3 etapas, tá? Que vão desde o diagnóstico, eu converso com os sócios, converso com a equipe, a gente parte para um mapeamento de processos, efetivamente, começa o desenvolvimento de documentação ou sistematização desses processos, para depois passar a medir os resultados disso, tá? Então, na fase de diagnóstico, basicamente, a gente gera um relatório, tá? E tem um entendimento do organograma, como é que está distribuída a equipe, como é que funciona a equipe, né? Entender os responsáveis, assim, quem toma as decisões, como é que é o fluxo dessa organização, tá? E entender quais são os principais produtos que o escritório faz. Eu faço projeto de arquitetura de interiores. Bom, então a gente vai mapear esse fluxo de projeto, né, ou esse fluxo desse serviço. E baseado nesse mapeamento do fluxo, a gente consegue entender quem são os responsáveis por quais atividades e o que cada atividade gera, né, o entregável que a gente comenta, né, nessa fase de estudo de viabilidade, eu gero uma planilha de áreas, uma planta baixa simplificada e um corte simplificado. Bom, então a gente entende que esses são os entregáveis e começa a organizar as informações por aí. Tá? E eu também falo de matriz de responsabilidade para estar isso o mais claro possível. Quando a gente fala em desenvolvimento da documentação, existe uma série de itens que podem entrar nesse contexto, tá? Eu ressalvo aqui que, dependendo do escritório, algumas coisas já estão em andamento, outras nem tanto. O que eu vou mostrar aqui, basicamente, é um master, assim, tá? Um plano para uma gestão de um escritório que realmente não tem nada documentado, não tem nada sistematizado, enfim, tá? Então, um exemplo, pacotes de entrega, entender o que nós entregamos, a estruturação de dados que ajuda a montar checklists e manuais. Aqui, master de coordenação seria basicamente um documento para centralizar as informações de projeto, que mais para frente ali eu vou mostrar como que ele pode ser constituído, entender os cronogramas de entrega. Importante ter o registro de horas de desenvolvimento de projeto para poder ter condições de mapear retrabalhos e quanto tempo leva para fazer as coisas, os checklists, os manuais, entender os rituais que são importantes para o suporte ao projeto, né? Bom, eu preciso me reunir, eu preciso fazer essa avaliação, enfim, aí depende de cada escritório, tá? Rituais de comunicação também são esses momentos que a gente precisa se comunicar não só com a equipe interna, mas com disciplinas e clientes, tá? E tem um pouco mais, agora avançando, de cadastros de projetos e clientes, para ter noção de andamento dos projetos, organização de pastas e arquivos digitais, que aqui é uma dor imensa dos escritórios, que cada um coloca uma nomenclatura de um jeito, e aí é bem complicado. Ter condições de ter noção, assim, das máquinas que estão sendo utilizadas nos projetos, como é que é o sistema de informação, se tem login, se não tem login, como é que funciona esse fluxo, tá? E aí, por último, ali, organização de pastas e arquivos físicos, né? Tudo aquilo que a gente precisa deixar exposto, digamos assim, ficaria nessa questão aqui, tá? E depois disso tudo, a gente passa a medir os resultados, enfim, de acordo com o que a gente mapeou como dor, né, durante o processo, para poder ver como que isso está se desenvolvendo ao longo da implantação. Quando a gente fala em implantação, né, que é o momento quando a gente começa a realizar tudo aquilo que a gente planejou ali no diagnóstico, né. A gente costuma, logo que mapeia o processo, começar a testar logo as ferramentas e validar ela o mais rápido possível, tá? Então, a gente tem feito isso em alguns escritórios e temos observado uma boa aderência, digamos assim, as coisas têm funcionado com uma fluidez melhor, né? Então, a gente mapeia, entende que precisa gerar um documento
que controle as horas, faz um documento ali e coloca para funcionar. E eu estou dando um exemplo para fazer um gancho, tá? Existem escritórios que dizem assim, Thaís, eu não tenho condições de implantar uma plataforma online para registro de horas. Porque eu sempre falo, e eu sempre chego nos escritórios dando um panorama geral, né? Vamos sistematizar tudo isso em uma plataforma online. E, às vezes, eu não consigo, do cliente, aquele momento, aquela maturidade para, né, fazer essa transformação digital. Então, a gente realmente parte para outras ferramentas de colaboração, que vão desde o Excel até Google Drive, enfim, a gente tenta resolver o problema da melhor maneira que pode, tá? Sempre com o conceito de centralização da informação. Partindo disso, a gente sempre na melhoria contínua, né? É um grande ciclo de melhoria, fazer, refazer e nunca parar, porque às vezes as equipes são grandes e cada um quer fazer de um jeito, de um modo, enfim, aí as coisas têm uma certa fluidez, assim, tá? Então, dentro dos escritórios de arquitetura, observando mais ou menos esse processo de implantação, a gente tem considerado algumas questões, tá? Que a informação começa a surgir no momento de fechar o contrato, né, com o cliente, receber essas informações do cliente é importante e saber questioná-lo também é um ponto-chave para tudo isso. A equipe que faz esse fechamento e que recebe as informações precisa comunicar para a equipe de desenvolvimento. A gente, de fato, precisa desenvolver o projeto com todas essas informações, buscando sempre a padronização dessa informação, né? Ou seja, ter uma biblioteca de manuais e de checklists, conforme eu tinha falado ali antes, para possibilitar a gente analisar esses dados. Aqui eu faço um outro parênteses, a gente, nos escritórios, assim, é uma coisa bem cultural, análise de dados, vamos ver dashboards, normalmente são raros dos escritórios, assim, que tem essa visão de poder padronizar para poder ver esses números, né, através de análise real do que acontece, né, e às vezes não dá tempo, não se mede, enfim, porque não tem processo, então é uma questão que a gente está tentando colocar nos nossos processos na hora que a gente desenvolve. E o entendimento de como que funciona a questão de softwares e hardwares, tá? Então, esse é o conjunto de informação que circula durante o desenvolvimento de um projeto. Fechar contrato, receber informações, comunicar a equipe e desenvolver o projeto, a gente coloca num grupo, assim, de documentos específicos de projeto. É como se eles mudassem de acordo com cada contrato, tá? Padronização da informação e análise de dados, enfim, são aqueles documentos internos do escritório, tá? São algo que não muda conforme o projeto, tá? Eles se alteram conforme melhoria do processo, mas por projeto não muda. E a infraestrutura, né, que é composta de softwares, hardwares e outros quesitos, tá? E aqui a gente está fazendo um resumo do resumo, tá, gente? Só para... Então tá, então documentos Deixa eu só complementar aí, Thaís. Eu acho que isso tudo que a Thaís apresentou agora, só para ilustrar, né, a gente foi percebendo que com a implantação BIM e com tudo isso, com a mudança de software, não só software, né, enfim, mas de todo o processo, essas coisas não estavam claras. Essas coisas precisavam estar claras, né? Desde que nem ela falou, receber informação do cliente, entender, eu vou falar uma coisa básica, entender como que o cliente quer receber aquele modelo. Entender que informações ele quer receber daquele modelo, né? Então, ter padronização das coisas básicas que ela comentou sobre pastinha de colocar os arquivos, nomenclatura dos arquivos. Parece que é uma coisa tão básica, mas no dia a dia faz uma diferença enorme. A mesma coisa, sim. Software, hardware. Mas agora eu trabalho com modelo tranca toda hora. Mas esse software é pesado. Mas esses arquivos são pesados.
a pessoa tem que estar consciente de que ela mudou de software, mas ela mudou de um monte de coisas ao mesmo tempo. E essa organização da casa, né, que a Thaís falou, para mim, era uma coisa que sempre me deixava aflita. Eu falava, meu Deus, como que eu vou falar para essas pessoas que esse computador aqui não vai rolar? Como que eu vou falar para elas que essa pasta delas aqui é uma bagunça? Como que eu vou falar que elas precisam perguntar para o cliente o que ele está esperando daquele modelo? O que ele quer daquilo, né? Então, eu acho que esse trabalho que a Thaís desenvolve nessa parte de gestão veio carinhosamente perguntar as coisas que me deixavam aflita, e por isso que eu acho que deu o bet aí, né? Sim. E, então, rapidamente, assim, vou passar sobre os documentos do projeto, tá? Que a gente, aqui, o case que a gente utilizou, basicamente, é de um escritório que não quer ir para a plataforma online, tá? Então, a gente vê a ficha do projeto, o escopo contratado, essas informações precisam estar registradas em algum lugar para acesso do maior número de pessoas envolvidas no projeto. O briefing, o plano de documentação e o que eu chamo de histórico do projeto, né? Ter um entendimento do que aconteceu durante os 6 meses de projeto, 2 anos, enfim, dependendo do tamanho do projeto. Então, a ficha do projeto nada mais é do que colocar as informações básicas, desde tipologia até áreas construídas, enfim, área privativa, quais ferramentas de trabalho vai ser utilizadas, enfim, até para ter um registro futuro disso. Registrar as equipes, bom, quem é a equipe interna que está desenvolvendo esse projeto, quem é a equipe do cliente, quem é a equipe externa, tá? Porque registrar essas informações é importante num contexto assim, o pessoal do financeiro precisa acessar e identificar com quem ele conversa dentro do cliente, entendeu? Então, aqui é para, novamente, distribuir a informação de maneira correta, tá? E identificar os projetos também. Eu vou me metendo aí, Thaís, para a gente ir mostrando algumas coisas. Dentro dessa ficha de projeto, também falando algumas coisas relacionadas onde a gente quer tentar unir forças, né? Então, por exemplo, essa ficha de projeto, basicamente, tem uma coisa ali que é até um dos itens que era ferramentas de trabalho. Tem, qual é a versão do software que tu está usando? Por exemplo, o Revit, ele tem uma limitação em relação às versões. Se eu não combino a versão, começa a dar problema, eu tenho que estar atualizando toda hora, eu não consigo abrir alguns arquivos, né? Então, parece simples, mas dá um problemão enorme quando essa comunicação não é feita, né? Então, essa ficha também, ela serve para você ter um checklist, não só coisas específicas do projeto como obra, mas como processo inteiro, né? Ferramentas mesmo. O que eu vou usar, o que está disponível, que versão, né? Acho que coisinhas bem basicazinhas. E registrar isso nada mais é do que garantir que o escritório possa contratar novas pessoas rapidamente para desenvolvimento de um projeto, sem ter que repetir 1000 vezes a mesma coisa, né? Tipo, a gente está aqui trabalhando com isso, aí o cara vai lá e anota na agenda, e aí é isso que a gente quer evitar, a gente quer que as informações sejam distribuídas corretamente, tá? Então, o escopo contratado também é importante, mas o que eu vou fazer nesse projeto, tá? Então, aqui é só um exemplo, vamos ver. Não sei se já está rodando para vocês aí, é um vídeo. O escopo do projeto tem que sinalizar que fases de projeto eu efetivamente vou desenvolver. Eu preciso comunicar isso, tá? Aqui é um exemplo. Tenho que ter um entendimento de dentro dessas fases, o que realmente eu vou entregar para o cliente, tá? Então, a gente desenvolveu uma ferramenta bem simples para marcar isso, do mesmo modo que temos que saber o status disso. Bom, o estudo de viabilidade está ok, o estudo preliminar está em desenvolvimento, enfim, então é um modo de registrar a informação, tá? Do modo mais simplificado, tá?
Depois eu vou falar sobre plataformas online que daria para a gente transferir essa informação para lá, tá? Então, basicamente é isso. O briefing, tá? O briefing, existem N maneiras de se fazer um briefing, né? Mas o importante é registrar informações mais específicas de projeto, né, que vem do cliente, ou até montar um guia de questionamentos para o cliente, tá? Então, aqui, rapidamente, entender quantos apartamentos por andar, se eu vou ter apartamentos diferentes, quantas opções eu vou ter por apartamento, número de torres, número de vagas por apartamento, vai ter depósito privativo, não vai? Então, assim, cada cliente, ou enfim, cada escritório tem um modo de trabalhar, tá? Eu vou ter o quê? Vou ter cozinha americana, churrasqueira, enfim, tá? É uma maneira de representar isso. Isso que a Thaís também está apresentando, eu enxergo também, a gente enxerga na parte do BIM, tanto aquela questão das fases, e quando ela diz respeito às entregas no sentido de pacote de entrega, de planta, ela pode, depois eu vou mostrar, ela pode também estar ligada aos elementos na construção, né? A qual a informação eu preciso colocar naquele momento, naquela fase de projeto, e depois se eu vou evoluir aquilo ou não vou evoluir aquilo, né? Então, é essa ligação também que a gente está tentando fazer acontecer, né? E tanto esse briefing de projeto, como é importante, né? Saber quantos pavimentos tem, daqui a pouco eu vou separar o modelo por grupos, por links, entender se eu tenho apartamentos iguais ou não, como é que eu vou fazer essa gestão dentro do modelo para que depois eu não tenha um retrabalho, né? Porque revisão de projeto sempre existe, então não adianta a gente ficar montando um apartamento e ter 200 apartamentos iguais e eu não pensar numa estratégia de que se eu precisar mudar, eu não tenho que mudar todos, eu tenho que mudar apenas um, Sim. né? Então, esse briefing também vai auxiliar a gestão do modelo, né? Sim. O plano de documentação, que é o próximo item que eu vou mostrar aqui, ele está muito interligado a uma implantação já bem robusta de BIM, tá? Porque nesse caso que eu vou mostrar, a gente estava dando um passo antes, né? A gente está organizando um pouco a casa antes de uma implantação, tá? Como exemplo, porque aqui a gente está usando uma outra ferramenta que não a do Revit, porque também chamo a atenção para isso. Tudo que a gente pode fazer no Revit, a gente tenta não replicar em outra ferramenta, né? Então, o plano de documentação pode ser extraído do Revit, e aí a gente tenta mantê-lo por lá, tá? Aqui é só um exemplo de entendimento de como que o plano de documentação se daria para uma gestão inicial de escritórios. Onde a gente determina a nomenclatura, se foi emitido em qual data e qual revisão, enfim, né, coloca as datas dessa revisão, mas temos escritórios que a gente trabalha, como eu disse, tudo no Revit, né, esse desenvolvimento. O histórico do projeto consiste num documento também compartilhado, que objetiva colocar desde definições de projeto, tá? E, novamente, aqui eu dou o exemplo de um escritório único, assim, que ele optou por fazer dessa maneira. Então, a gente registra definições, entregas, quando vão acontecer, marcos de projeto, né, quando que aconteceu tal coisa, se o cliente às vezes muda muito de escopo, muda muito de produto até, né, eu não quero mais que seja 2 dormitórios, eu quero que seja 5 dormitórios. Então, a gente tenta mapear essas mudanças de desenvolvimento de projeto para entender as dificuldades, né, e poder dizer para o cliente, cliente, a gente está desenvolvendo um projeto que teve várias alterações e trabalhamos tantas horas nisso, enfim, começa a ter um controle dessas informações e poder passar um panorama um pouco diferenciado para o cliente, tá? Agora falando dos documentos de escritório, que é basicamente o que a gente tenta fazer de padronização e organização interna da casa, né, que é o fluxo de desenvolvimento de projetos,
a organização dos arquivos e pastas, documentação padrão e banco de dados. Então, o mapeamento dos processos nada mais é do que, como eu já falei ali antes, identificar quem são os responsáveis, quais são as atividades e o que elas geram, né? Os pontos que eu converso com o meu cliente, que eu entrego o valor para o meu cliente, e a partir disso a gente começa a entender o que precisa ser feito, qual as dores que precisam ser resolvidas, tá? Aqui eu faço um parênteses para a situação de hoje, né? Que se eu tenho um grau de maturidade de mapeamento de processo em um escritório de arquitetura, provavelmente eu já estaria numa plataforma online virtual, tá? E seria muito mais tranquila essa transição para o home office, tá? Porque se tu não tem nada disso, se tu não tem esse entendimento, o caminho pode ser um pouco mais complexo, tá? Desse mapeamento, a gente consegue também fazer uma estruturação adequada de arquivos e pastas digitais, tá? Aqui é um exemplo de como que eu posso organizar isso, né? É por etapa, é por tipo de documento, como é que é o fluxo desse arquivo, tá? Que gera muito debate, cada um tem um jeito, cada um tem uma lógica, então precisa ter aquela impressão digital do escritório, ou seja, não, vai funcionar assim, por favor, não adicionem pastas, não isso e não aquilo, tá? Documentação padrão aqui é o entendimento de transportar essas questões todas para manuais, tá? Então a gente fala em manual BIM, projeto arquitetônico, projeto de interiores e os checklists, tá? Tirar as informações da cabeça e passar para o papel. Banco de dados é aquela lista ou aquele conteúdo que a gente pode trabalhar através de dados, de ter um entendimento de todos os projetos que já foi feito no escritório, o andamento deles, quanto tempo eles levaram para serem finalizados, quantos projetos a gente está em estudo ou não está em estudo, enfim, é um pouco mais aprofundada essa questão dos dados, né, poder gerenciar o que já foi feito e o que está em andamento. Eu vou iniciar agora a questão das ferramentas que a gente utiliza para executar essa implantação da gestão da informação. Novamente, são exemplos, tá? E vamos lá. Eu trabalho muito com MindMeister e com Lucidchart nesse primeiro início de estruturação de dados e mapeamento de processos. Todas essas plataformas, essas duas são online, elas são pagas, tá? Elas têm um mínimo de dias para ficar gratuito, mas depois tu tem que fazer o pagamento. Office 365, né, o pacote de Excel, Word, PowerPoint, enfim, toda aquela estrutura de análise de dados que a Microsoft tem, e também o Google Drive, tá, e as ferramentas do Google, de planilhas e documentos. Hoje, né, quem estaria numa plataforma online organizando todas essas informações que eu dei como exemplo e documentos, a gente poderia utilizar as ferramentas do Trello, por exemplo, que é um modo bem visual de entender aonde estão as tarefas sendo feitas, enfim, é todo um método ágil envolvendo a distribuição das tarefas, né, que a gente consegue colocar até checklists, enfim. A versão gratuita do Trello, ela é um pouco restrita para algumas questões, tá? Por isso que eu faço o contraponto do Run-Run-It, que aí sim eu conseguiria fazer uma gestão de praticamente tudo dentro de um escritório, desde entendimento dos projetos, custo de projetos, horas gastas por colaborador, dashboards, enfim, tá? Toda essa questão. Então, esse nível de maturidade de gestão, eu acho que o Run-Run-It abraça um escritório que já tenha uma organização bem robusta, tá? E, enfim, hoje o home office todo acontecendo através de Skype, Google Meet, enfim, são situações, assim, bem... Depois de 2 semanas de quarentena, a gente já aprendeu bastante sobre essas ferramentas, né? Meio que, não digo na marra, né? Para quem não estava, mas eu, por exemplo,
as minhas reuniões eram basicamente todas na empresa. Então, eu tive que readaptar o meu processo também. Né, algumas vezes eu já tinha feito, mas a gente tem que se adaptar, não tem muito o que fazer. Tá? Então, no contexto da gestão da informação, eu acho que era isso que eu tinha para dizer. O resumo, basicamente, quanto mais organizados estamos e colaborativamente estamos trabalhando, a segurança de fazer um projeto, ela é crucial, assim, ela realmente passa isso. A gente fica seguro em saber que aquilo que eu padronizei, todo mundo está fazendo igual e todo mundo está entregando de forma igual para os clientes, né? Então, Flá, não sei se tu quer continuar com uma explanação ali da modelagem da construção. Acho que vamos lá. Então, isso que a Thaís apresentou é mais ou menos o que a gente, assim, não tem um cronograma certo, né? O que vem primeiro, o que vem depois, tá? Muitas vezes a gente acaba entrando nos escritórios por uma demanda de implantação BIM, e não é certo, não é errado, mas é como os escritórios enxergam essa nova tecnologia e o que eles querem fazer é BIM, e que por trás do BIM tem toda essa coisa. Então, a Thaís, ela vem entrando carinhosamente, arrumando a casa, para que quando a galera esteja bem na modelagem, e nisso elas começam a entender, agora eu sei onde que tá isso, agora eu tô linkando isso com aquilo, né? Então, acho que só colocar na tela a apresentação ali, não sei se é a Thaís ou é o... Eu acho que os meninos têm que colocar na tela ali. Botaram. Então, vamos lá. Obrigada. Vamos lá. Então, a gestão da modelagem da construção, isso é BIM, tá? Resumindo, isso é BIM, a gente só tenta falar um pouco menos, mas isso é BIM, tá? Dentro do processo de modelagem, a gente também tem um procedimento de implantação que ele vai resultar, né, além do ensinar o software, ele resulta em alguns documentos, que foi o que a gente trouxe aqui, que vão ser os documentos que vão reger toda essa implantação e essa remodelação do processo. Então, a primeira coisa, não é a primeira, mas enfim, uma das coisas é o plano de modelagem e processo BIM. Esse plano de modelagem de processo BIM, ele é muito específico para quem desenvolve projeto, tá? Ele não é um mandate, ele não é um BEP, ele é o manual de como o cara desenha a parede, modela a parede, como o cara modela a tubulação, porque talvez tenham especificações ali que eu preciso cuidar, não só de software, mas de que informação colocar, como é que é a representação gráfica daquilo. Então, esse manual, a gente distribuiu ele em tópicos, né, que é conceitos gerais. Então, para o cara, esse manual também vai servir para quando alguém é novo entrar no escritório, para documentar, registrar o processo, né. Então, conceitos gerais, onde é que estão as coisas, tecla de atalho, nananã. Planejamento, quais são as ferramentas que eu preciso utilizar antes de começar o modelo, né? Então, eu preciso achar um template, eu preciso organizar os meus níveis, como organizo esses níveis, blá, 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 né? Depois, colaboração e integração, se eu vou ter link, se eu não vou ter link, que versão vai ser, como é que eu vou integrar os arquivos, eles vão vir em CAD, eles vão vir em Revit, eles vão vir em IFC, eles vão vir em TQS, como eles vão vir, como eu colaboro, como até mesmo coisas do próprio escritório. Então, vou ter arquivo central, não vou ter mais de uma pessoa dentro do arquivo, vou ter vários links, não vou ter, enfim, né? A parte de modelagem, efetivamente, que é uma listagem de todos os elementos. Então, como é que eu faço parede, como é que eu faço porta, como é que eu faço janela, né? Depois, as vistas. Então, como eu gero uma planta, com que ferramenta eu faço planta baixa, com que ferramenta eu faço ampliação de ambiente, detalhamento de esquadrias e assim por diante. As ferramentas de documentação, então, cota, tags, etiquetas, né, cotas e aí por diante. Controle de visibilidade, controle gráfico, como que eu represento as coisas, aonde que eu faço, como que eu uso filtros e assim por diante. E ferramentas de edição e modificação. Na verdade, o que a gente fez? A gente pegou todas as ferramentas, hoje a nossa implantação é baseada em Revit, tá? Também para ficar claro.
a gente pegou todas as ferramentas que existem dentro do software e listou elas dentro desses tópicos. Então, tem ferramenta que para que usa tal ferramenta? Para controle de visibilidade. Para que usa tal ferramenta? Para gerar uma vista, para modelar, e assim por diante, tá? Pode passar. Uhum. O próximo documento, que aí depende se é um escritório que vai produzir projeto ou se é uma empresa que vai solicitar projeto, eu entendo que tem duas coisas diferentes, são 2 documentos diferentes. O manual, que eu falei antes, é para desenvolver, e o plano de execução, que pode ser o BEP, pode ser o mandate, pode ser várias coisas, pode ser até um contrato, né, um anexo de contrato, ele vai ter informações do próprio projeto, né, ele vai ter protocolos de comunicação, direitinho de onde é que vão estar as coisas, padrão de nomenclatura, fluxo de trabalho, definição e usos e objetivos dos modelos, definição dos entregáveis, nível de desenvolvimento dos elementos. Isso eu considero, acho que o Guilherme, enfim, o Arthur falou numa palestra, a questão do LOD. Isso é LOD, tá? Para mim, é o requisito da informação e do nível de detalhamento desses elementos, eu considero aí. A gente não trabalha com LOD especificamente, mas a gente, depois eu vou mostrar, a gente faz uma tabelinha indicando que informações eu preciso colocar em cada elemento, porque eu entendo que o LOD, ele é do modelo inteiro e existem elementos que precisam de um LOD maior e um LOD menor, né? Tô falando de LOD, mas não queria falar, mas mais ou menos para exemplificar. E descrição dos métodos construtivos aplicados na construção virtual. Quando eu falo de descrição, é briefing de projeto, que tipo de sistema vai ser usado. Então, aqui também nesse plano de execução, tem uma relação com os documentos da própria Thaís, tá? Depois a gente desenvolve os templates. O que é o template? É representação gráfica e simbologias, né? A estruturação do próprio browser ali do lado. Pode passar. Esse é um vídeo, eu trouxe esse vídeo só para demonstrar o foco do template. Ele tem um foco muito grande na parte de documentação e extração de pranchas e vistas, né? Além do modelo, sim, mas eu preciso ter um documento muito bem modelado e registrado para realmente documentar, porque é isso que vai sair, né? Se eu vou acrescentar vistas a mais, se eu vou documentar de forma diferente, mas eu preciso dessa documentação e dessa informação. Uma coisa que a gente preza muito não usamos textos, usamos etiquetas. E a etiqueta, ela busca informação das coisas. Também vai aparecer essas bolinhas que a gente chama as esferas. O que a gente usa? A gente criou um elemento para identificar pendências de projeto, definições, problemas, enfim. Essas bolinhas, elas são colocadas dentro dos ambientes, depois elas são tabeladas e são descritas. Então, a pessoa, quando pega o próprio modelo, ela vê um monte de esferas dentro, né? E vai identificar onde é que estão esses problemas e acertar dentro do seu projeto. Eu sei que existem várias ferramentas que podem fazer isso, mas foi uma maneira um pouco prática que a gente encontrou de fazer isso, né? Então, a própria Thaís comentou o planilhão de pendências, as coisas, é isso que a gente quer linkar isso que está aqui com aquilo lá, para a pessoa só ter que escrever uma única vez, né? Essa é uma maneira, tem várias maneiras de fazer. Acho que pode passar. E o bom das esferas também é que elas são fáceis de identificar, né? Então, eu clico nela, eu posso dar um BX lá, né? A section box, ela secciona onde ela tá e eu já consigo enxergar e buscar esse processo. Esse outro vídeo aqui é só para representar o quanto é importante as tabelas. A gente tabela tudo, mesmo que não vão em planilhas. As tabelas, elas auxiliam na gestão do modelo, então eu consigo verificar se a nomenclatura das coisas está ok, se as dimensões das coisas estão ok, se a codificação das coisas está ok. Então, usem muito as tabelas dentro dos modelos, não fiquem só no 3D, só no 3D, só no 3D, que é lindo, mas as tabelas auxiliam muito. Pode falar. A importância que eu chamo da estruturação de dados, né, de entender como que a gente vai chamar as coisas e por exemplo, eu vou ter
5 etapas de projeto, qual é o nome que ela vai ter certinho e até a sigla, né? Porque daqui a pouco a gente precisa levar essa informação para dentro de outros softwares e ela tem que estar parametrizada, né? Isso é só um exemplo. A gente pode falar que a porta de madeira vai ser PM, né? Ou, enfim. Então, esse processo de estruturação de dados que tem que acontecer primeiro vai ajudar a equalizar e organizar essas informações não só no Revit, né? No Revit, no Excel, onde for. Não, eu acho, isso mesmo, é perfeito essa colocação. Pode passar o slide aí para nós. Pulei? Então, dentro desse... ainda não chegou. Agora foi. Bom, o que é essa planilha? Acho que volta uma ainda. Tá. Consegue? Aqui. Perfeito. Essa planilha é o que a gente chama de explosão da obra, entre aspas, né? Que é a identificação das informações dos elementos. Então, o que a gente faz? A gente lista todos os elementos que um projeto pode ter, né? Uma parede, uma porta, enfim. Depois identifica quais são as informações que eu quero de cada desses elementos. Isso aqui é que eu falei antes, que poderia estar dividido por etapa de projeto, porque eu posso ter um elemento mais genérico no início e depois eu posso ter um elemento, descrever esse elemento efetivamente, né? A gente trabalha com o Assembly Code, que foi o campo que a gente usa normalmente na implantação, que é um código para identificar os elementos. A gente poderia usar Omniclass, poderia utilizar, enfim, né, várias coisas. A gente acaba usando uma ferramenta um pouco mais simples, mas que a gente achou mais, dentro dos escritórios, mais fácil de entender, né? É uma coisa interna, não é uma coisa, eu tenho uma normativa para isso, não tem. E também, esse é um documento que é o documento que tem que estar embaixo do braço, que eu sempre falo para as gurias. Isso aqui é o resumo do modelo de vocês. Então, como que o cara vai ler esse modelo de vocês? Através dessa planilha. Pode ser um documento de anexo de contrato, enfim, tá? Tem N formas de ver isso, tá? Pode passar, Thaís. Essa planilha de elementos da construção, ela vai nos dar suporte para a criação do showroom, que a gente chama, tá? O showroom nada mais é do que uma grande biblioteca locada dentro de um único arquivo, tá? Ou vários arquivos, né? Podem separar por elementos e assim. Então, como que a gente trabalha? A gente trabalha em criação do manual, que é o que vai ajudar vocês a entender como eu uso o template, como eu uso o showroom. Depois, Tiago botou ali, tem NBR que versa sobre a codificação sendo produzida, mas são 15 mil linhas, a gente não tá muito afim dela, brincando, tá? Mas, enfim, né? Então, o que a gente vai fazer? Depois que a gente faz isso, a gente tem o template, que vai auxiliar, e depois a gente tem o showroom. O showroom é o que vai nos dar suporte para a gente ter os elementos, codificar. O que eu entendo também que o showroom é bom? Porque é o único lugar onde as coisas estão. Não começa naquele problema, qual que foi a última que está revisada? Qual que é a biblioteca certa? Qual que é a porta certa? Não, o certo está dentro do showroom, e é isso que tem que ser utilizado, né? Então tem uma pessoa que vai gerir isso, que vai coordenar, vai ser o dono do showroom, que vai fazer essa gestão dentro do escritório, tá? Então, acho que é basicamente isso que a gente queria mostrar para vocês. A gente está com o tempo ali, né? A gente só deixa uma mensagem também: não é mais forte quem sobrevive, nem o mais inteligente, mas quem melhor se adapta às mudanças, né? Essa frase eu tinha escrito numa palestra que eu dei em Curitiba já faz um mês, e agora ela se encaixa assim, perfeitamente. Nós nem sabíamos do corona e ela caiu. Eu falei, vai continuar na apresentação, tá? Acho que era isso, né, Thaís? Mais alguma coisa? Não, Flávio, acho que é bem por aí. E, enfim, vamos conversar agora sobre as dúvidas do pessoal e seguimos. Então, meninas, muito obrigado pela apresentação, foi muito legal. E eu estava aqui fazendo várias anotações, porque essa é quase a minha área também, então eu adoro tudo isso, mapeamento de processos, gestão da informação, é um tema que eu acho muito, muito legal. E adorei muito a explicação de vocês. O pessoal gostou aqui também, né? Vários elogios, tá? O Daniel falou aqui, excelente.
E eu vou só fazer alguns comentários aqui de algumas perguntas, né, para a gente tentar responder rapidamente, porque em alguns instantes a gente inicia também a próxima palestra. Então, o JD, ele perguntou o seguinte, para um pequeno escritório de projetos que trabalha com CAD e programa estrutural, basicamente, assim como seus parceiros, qual seria o primeiro passo para a conversão de processos para o BIM? Bom, eu acho que, na verdade, assim, eu sempre enxergo que o caminho basicamente, para a conversão para o BIM é identificar quais são os seus elementos, né, quais são os elementos que você precisa produzir para produzir um projeto, né, enfim, o que tu de fato e depois entrega, escolher um software, né, isso, e ver o que você entrega, e depois escolher um software, e treinar nesse software, e tentar imputar essas informações que você identificou. Então, vamos partir do princípio pilar. Qual é a informação que eu preciso pilar? Eu preciso o código do pilar, eu preciso a dimensão do pilar, eu preciso a quantidade de ferragem do pilar, eu preciso, enfim, o nível que ele chega, o nível que ele sai. Quais são as informações, né? Então, eu começaria por ali, eu identificaria quais são os elementos, estudaria um software, aí você vai ter que encontrar um também, né, porque eu acho que isso também é importante, e botar a cara para bater e testar. A gente trabalha muito em teste, eu e a Thaís, né, a gente não tem... A gente não tem produto pronto, cada escritório é um novo escritório, a gente zera processo, porque a gente entende que não existe receita pronta, existe teste, e aquilo que a Thaís falou lá no primeiro slide, melhoria contínua. A gente não tem medo de errar e fazer de novo, e até mesmo falar para o cliente, olha, não deu certo nesse caminho, nós vamos para outro agora, sabe? E eu acho que é importante pensar na consistência, né? Bom, agora eu vou para o BIM, eu vou fazer né, acho que pode se aplicar a um projeto piloto, e ter a consistência de estar sempre tentando e não desistir, entendeu? Porque dificuldades vão ter, afinal de contas é uma ferramenta totalmente diferente, e ter a consistência de não desistir, tá? E ir testando e melhorando. E se precisar mudar a rota, né, que se mude. Não deu certo com o Revit, vamos para um outro software, ou enfim. Então, acho que consistência é uma palavra interessante, junto com a organização também das informações. Ótimo, só continuando aqui alguns comentários, tá? O Tiago, ele falou o seguinte, o escopo, né, todo o escopo que vocês estavam falando na apresentação acaba complementando também, então a soma deles equivaleria ao BEP. Acho que a Flávia já respondeu aqui ao Tiago, né, que tudo isso pode estar dentro do BEP. Sim, tudo isso pode estar dentro do BEP, tudo isso pode estar dentro de contrato, tudo isso, enfim, é uma infinidade de coisas que podem, mas sim, eu acho que sim, com certeza. O escopo que eu coloquei ali como exemplo, ele basicamente é a passagem da informação para a equipe de projetos também, né, do que eu vou fazer, e às vezes tu pode registrar o que foi feito e que não está no contrato, que às vezes acontece. Eu fui contratado para fazer projeto executivo e de repente estou fazendo a reaprovação de um projeto, e aí, entendeu? Então é nesse sentido também de não somente as coisas envolvendo o BIM, envolvendo o Revit, mas o escopo também, quando a gente fala dele aqui, né, nas minhas palavras ali, é isso, é entender o que eu preciso entregar para o cliente. Ótimo, tivemos comentários também da Sandra, ela falou que a apresentação está excelente, esse levantamento da importância dos processos, até mesmo antes dos softwares, né? Que é a porta de entrada de muitas pessoas, né, pelo menos na minha visão. A gente começa pelo software, mas ter um planejamento antes dele é muito legal e, assim, é um atalho, né? Facilita muito que você não cometa os erros que outras pessoas já cometeram. Então, acho bem legal esse trabalho que vocês fazem. O Denner falou, para a padronização de nomes de arquivos, vocês elaboram um próprio sistema de nomenclaturas ou seguem a referência de alguma bibliografia? E se caso a segunda, qual seria essa bibliografia? A Flávia ali comentou que normalmente essa nomenclatura, ela, dependendo do escritório, ela já vem formada pelo cliente acima, né? Digamos, o escritório de arquitetura, a construtora, às vezes impõe uma nomenclatura, né, que está ali relacionada ao Autodoc, ao Constru Manager, enfim, a essas plataformas, mas através da estruturação de dados e dos processos a gente consegue também
sistematizar uma nomenclatura, né, através de abreviações, de entender tamanho que tem que ter esse arquivo, o caminho que vai gerar esse arquivo para o sistema, né, então, e sim, as normas, a gente procura segui-las, mas às vezes o cliente diz simplesmente não, vamos fazer assim, porque isso aqui é que vai ajudar na minha dor, entendeu? Então, é basicamente esse contexto. E acho que é uma coisa que é legal colocar, até a gente tá com... Teve até uma situação essa semana ou na outra, que a gente tinha um padrão, a empresa mandou um padrão de nomenclatura, mas a gente percebeu que dentro do processo de modelagem dos modelos, a gente não ia conseguir aquilo. Então, por exemplo básico, tá? A gente estava com um arquivo federado, a gente ia documentar todas, fazer todas as pranchas num único arquivo com todos os links ali dentro, de várias torres, porque eram várias torres e tudo isso. E a gente resolveu fazer no arquivo federado para ter a organização das pranchas todas, codificação. Só que, o que acontece? Eles zeravam a cada torre. Então, tinha o mesmo número de prancha para a torre A, para a torre B, para a torre C, por exemplo. E dentro do Revit, a gente tem uma dificuldade com isso, porque o mesmo sheet number não pode ter repetido. Estou falando de um probleminha de software, né? E aí, como é que a gente faz? Aí a gente teve que conversar, falar, olha, a gente vai ter que, de repente, pensar de botar uma letra a mais, botar um código a mais, para a gente conseguir resolver esse probleminha ali dentro do software, né? Então, a gente também tem... É legal porque tem essa abertura de diálogo entre o cliente e a ferramenta que a gente vem desenvolvendo, né? E a norma pode engessar um pouco esse processo. Então, a gente tem que ficar de olho nas duas coisas. Legal. Temos aqui várias outras perguntas, pessoal, e vários elogios. O Danilo falou que aula show, a Larissa falou excelente, o Valdir falou fantástica apresentação. O Tiago falou que foi uma das melhores palestras que ele já viu nas semanas BIEX. Olha só que legal, né? Então, assim, temos outras perguntas aqui, mas infelizmente a gente está com o tempo fechando, a gente vai começar outra. E eu queria pedir para que essas perguntas que não foram respondidas, caso as meninas aceitem, né? A gente poderia mandar, não sei, para o Instagram de vocês, a gente pode responder aqui depois quando puder, né? Mas só para a gente continuar com a programação. Pode ser, meninas? Pode ser sim. Qualquer dúvida que vocês quiserem, pode nos procurar também ali, a gente tenta responder o máximo possível aí. A gente agradece mesmo de coração a oportunidade, Arthur e Guilherme, BIM Experts, né? Acho que é isso, vamos falar sobre isso, né? Não vamos falar sobre BIM, mas vamos falar sobre isso, né? Agradeço muito a oportunidade aí e vamos lá, o assunto, tem muito assunto, entendeu? Então, impossível terminar tudo aqui, então... É só chamar aí que a gente conversa. Eu acho que a gente vai ter que fazer umas séries, né? Porque tem muita coisa para falar. Inclusive, a gente fez uma live ontem, né? No Instagram da Construtora Virtual, junto com a BIM Experts. Então, tá lá, está disponível, né, Flávia? Para quem... não tá mais, porque na verdade a gente tá fazendo live todo dia. Aí sai, né? É verdade. Então perderam, já era. Mas em breve teremos, acho que vamos ter podcast, tá? Se os universitários ajudarem. Ok. Então, olha aí. Pode ser que vai sair um podcast das meninas. Vamos ficar aqui todos os dedos cruzados, que eu quero ouvir esses podcasts aí. Então, muito obrigado pela participação de vocês, de verdade, de coração. A gente agradece por terem aceitado, assim, de última hora, né? Foi muito corrido toda essa semana, BIM Experts. Principalmente para quem está nos bastidores, sabe que a gente fez do jeito que podia. E a gente agradece muito, de verdade, a participação de vocês. E esperamos aí ter outras oportunidades para a gente bater um papo legal. E só deixar aqui no final o Instagram de vocês, tá? Eu coloquei aqui, para quem ainda não viu, eu coloquei no chat aqui o Instagram das meninas, então vocês podem seguir a Flávia, seguir a Thaís, seguir a Construtora Virtual. E agora a gente vai dar só um pequeno break aqui de 5...